Então, vou fazer aqui esse videozinho aqui ao vivo para falar umas coisas aqui que, assim, esse vídeo aqui, ele deve estar passando ao vivo, né? Porque aqui tá escrito ao lado, né? Oi, Luciana, tudo bom? Tá dando para ouvir, né? Porque eu queria falar justamente que eu consegui consertar o som aqui do meu celular. Tá dando para ouvir, né, Luciana? Tá ouvindo? Sim? Dá um ok ali. Acho que eu já sei como é que eu vou saber se tá dando para ouvir ou não. Eu vou justamente passar com o meu outro celular aqui, já que as pessoas não respondem pra gente quando a gente pergunta. Eu queria justamente falar um pouco sobre isso também. Eu queria falar sobre a experiência que eu passei ontem, que foi uma experiência bem grave, assim, sabe? Cadê minha câmera aqui? Eu já vou saber se ele tá funcionando o som. Se ele não estiver, não vai adiantar nada eu fazer o vídeo, né? Aqui, ó. Eu gravo aqui um pouquinho, está funcionando o som, sim, sim. Agora eu ouço aqui, já que a Luciana não me responde, né? Se está funcionando o som. Então vamos ver aqui. Se não tiver, eu vou desligar, porque daí não tem sentido fazer. Eu gravo aqui um pouquinho, está funcionando o som. Está funcionando, sim. Pronto. Não respondeu, mas está funcionando. Então é o seguinte, porque assim, mesmo que não venha ninguém assistir aqui agora, tá? Porque esse é um horário que as pessoas, em geral, estão trabalhando, ou sei lá, às vezes não assistem também, né? Tem algumas vezes que... Oi, Thaís. Eu faço esse vídeo aqui já sabendo de antemão que eu não poderei compartilhar ele aqui, tá? Porque eu estou bloqueada nesse meu perfil do Instagram. Esse meu perfil é o meu perfil mesmo. O Zanchi é o meu perfil. Todos os outros perfis que eu tenho são páginas. Quase todas desse mesmo perfil. Tem só uma que é um outro perfil de um outro e-mail que se chama Canabiscura, tá? O Pinguim de Ladeira, eu acho que também é daqui. Bom, então, eu gravo aqui, depois eu não consigo compartilhar aqui para deixar ao vivo, mas dá para baixar, dá para fazer o download, que do último que eu fiz deu para fazer isso. E aí eu faço cortes, e com os cortes de algumas partes que eu vou considerar interessantes, talvez, essa introdução, por exemplo, não, né? Eu tenho vários outros canais e perfis e blog e tudo mais, e eu vou colocando assim conforme os assuntos, tá? Até podcast eu tenho, gente, sabe? Claro, eu não fico trabalhando essas coisas o tempo todo, porque não dá, né? Não dá. O que eu tô trabalhando mesmo é escrever o meu livro, quer dizer, publicar, né? Porque escrito ele está, o primeiro volume, né? Eu tô revisando e publicando em partes, igual Chico Picadinho, tá? Mas depois ele vai dar origem a outros, né? Porque é uma saga, eu já tenho os argumentos de todos eles, já faz anos isso. E agora eu estou me dedicando a escrever aos poucos também, porque eu não... Eu, inclusive, me aposentei por saúde, que era para eu, né? Justamente não fazer essas coisas, porque eu não consigo mais fazer essas coisas assim, trabalhar com essa constância e cumprir horários e... Esse tipo de coisa eu não consigo mais fazer. Eu tento fazer, mas não dá certo. Então eu tenho que fazer muito aos poucos isso, tá? Mas então é o seguinte, eu queria falar de uma experiência horrível que eu tive ontem. Eu estava na praia, eu acho que eu publiquei nos outros perfis ou não publiquei ainda. Eu estava na praia, estava vindo de Praia de Leste para Santa Terezinha, tá? Andando pela praia, eu tinha feito uma compra lá em Praia de Leste. Foi um dia horrível ontem, gente. Eu fui atropelada até por uma bicicleta, tá? Só que como era uma mulher que estava dirigindo a bicicleta, ela não me derrubou. Eu não caí, quem caiu foi ela, tá? Ela machucou meu cotovelo, mas não foi nada grave assim, né? E ela caiu porque estava chovendo e ela resolveu andar pela calçada ali, sabe? Ah, sei lá, os ciclistas, a gente sabe, né, que
Eles muitas vezes eles andam na calçada atropelando os pedestres. Eles reclamam bastante dos motoristas, mas a gente que é pedestre também reclama um pouco deles, porque muitos deles fazem isso. Então, se a pessoa não sabe realmente pilotar uma bicicleta, ela tinha que aprender, né? Porque também não é assim. Tá? Eu, por exemplo, não sei pilotar uma bicicleta, por isso que eu não ando de bicicleta, eu ando a pé. Eu aprendi a andar de bicicleta quando eu era criança, jovem, tudo, até o dia que eu tive um acidente, assim, idiota, e daí eu não quis mais, isso quando tinha 20 anos. Eu não tenho nem equilíbrio hoje em dia mais para pilotar uma bicicleta. Não mesmo. Eu não tenho equilíbrio, eu não tenho noção de... Assim, como eu não dirijo carro, né? Embora também tirei carteira quando eu tinha 18 anos, mas eu nunca tive um carro, nunca quis ter. Na época, meu pai queria dar carro, eu não quis. Porque eu queria fugir de casa, né? E, então, eu não sei, eu não tenho noção, assim, de espaço, sabe? Eu jamais senti um carro, assim, digamos... Porque eu acho que quem dirige um carro, ele tem que sentir como se fosse o corpo dele, né? Um exoesqueleto, digamos assim. E eu não sinto dessa forma. E nem uma bicicleta também. Sei lá, eu não tenho jeito para essas coisas, tá? E daí o que eu queria falar de ontem então é justamente sobre uma pessoa que não tem carro, o risco que ela corre numa cidade. Qualquer cidade. E a falta de solidariedade que existe nesses locais. E sobretudo aqui em Pontal do Paraná, tá, gente? Eu vou falar mal agora aqui da cidade bastante, que é para que todos saibam o risco que podem correr aqui sem ter socorro. Muito diferente, por exemplo, de Curitiba, certo? Curitiba, você tem a chance de você conseguir um socorro na hora que você precisa. E aqui em Pontal do Paraná você não tem essa chance, tá? Então, antes de começar a falar isso que eu vou falar sobre o que aconteceu ontem comigo, eu vou falar de uns dias anteriores, que eu estava também voltando à praia e de repente tinha uma mulher desesperada atravessando aquela ponte da Santa Terezinha. Ela estava atrás do netinho dela que tinha desaparecido na praia. Eu não sei como que aconteceu. E eu falei com ela, eu falei, o que aconteceu? Ela falou, meu neto sumiu, não sei o que. Ela estava em prantos, atravessando a ponte para ir atrás do neto. E tinha simplesmente um bombeiro ali na entradinha da ponte. Aí eu olhei e falei, por que você não vai falar com o bombeiro? Tá ali ele. Ela falou assim, eu acabei de falar com ele e ele não quis nem saber. Ela falou, vai procurar que não deve ter acontecido nada, não sei o quê. E não quis saber. E realmente, gente, ele estava paradinho ali, conversando com outro sujeito. Aí, logicamente, eu fico muito inconformada com essas coisas e eu fui ali falar com esse tal bombeiro. Cheguei ali e falei com ele. Eu falei, aquela mulher ali, ela está desesperada e que o neto dela sumiu na praia, ele é uma criança. Você não quer ajudar, você não vai ajudar? Eu falei uma coisa assim. Ele me olhou, gente, com uma cara feia, mas sabe cara feia mesmo? E ele falou assim, oi, Clube dos Lenhadores. Ele falou assim, olha, ela já falou comigo, mas me olhando, me fuzilando com o olho assim. Daí o outro que estava do lado, acho que ele sentiu o clima ali, né? Porque imagina, o bombeiro fala isso, que ele não ia ajudar a procurar a criança. O outro rapaz falou assim, os outros que estão ali, não sei onde, lá tipo, outros bombeiros, não sei, vão ajudar ela ali. Gente, eu não vi ninguém se mexendo, só vi a mulher correndo para lá, tá? Não sei o que aconteceu, porque notícias aqui também a gente não tem do que acontece aqui em Pontal. Bom, então isso aconteceu naquele dia. Eu fiquei muito perturbada um bom tempo ali por ter acontecido isso, né? Aí ontem, olhem só, ontem foi meio que a minha vez, né? Eu estava saindo da Praia de Leste pela praia, caminhando, tá? E, bom, eu já tinha sido atropelado pela bicicleta, como eu falei, que não era meu dia ontem. Aconteceu um monte de coisa ruim. No restaurante que eu fui, no banco, em toda parte que eu fui aconteceu coisa ruim, sabe? Eu já devia ter ficado em casa, né? Mas daí eu fui ainda até a Praia de Leste, comprei lá o meu remédio e voltei pela praia. Aí quando eu tava voltando, eu acho que eu fiz uma postagem, mas acho que não foi aqui, não. Fiquei sentada na praia, sabe aquela coisa maravilhosa de você ficar ali, que você descansa no final da tarde, que não tem aquele sol, tava um ventinho gostoso, tava tudo lindo, assim, maravilhoso, sabe? Aí eu comecei a voltar, porque daqui a pouco ia escurecer, né? Então, quando era perto das 6 horas, mais ou menos, 5h30, 6 horas,
a Praia de Leste, lá atrás, estava aquele céu já bem escuro, assim. Então estava bem noite lá longe. E lá pra frente, para onde eu estava indo, estava vindo aquela luz. Eu até comentei sobre isso, eu fiz um vídeo falando isso. Saindo da escuridão e indo para a luz. Gente, quase que essa luz podia se transformar naquela metáfora da morte, sabe? Tipo, você vai para a luz quando você vai para a morte. Quase que podia se transformar nisso. Porque dali a pouco eu estava caminhando, eu ainda passei. Eu vi que... Porque eu gosto muito de fotografar as coisas na praia, as pessoas. Tem muita coisa simbólica, assim. E às vezes eu uso também nos meus vídeo arte, assim, né, tal. Eu vi que tinha uma cadeira de rodas, assim, na areia, pertinho do mar, mas não no mar, na areia. Tinha uma cadeira de rodas. Eu fiquei com vontade de fotografar, né? Porque é uma simbologia, né? O mar simboliza a liberdade e tal, e a cadeira de rodas simboliza uma prisão, né? Pelo menos eu vejo assim. Mas eu não tive coragem de fotografar porque ela pertencia a alguém e poderia ser bem invasivo fazer isso, né? E daí quando eu olhei assim na frente, realmente ali no mar estava um homem que estava sentado ali na beira do mar, que devia, e eu tenho quase certeza que era mesmo a pessoa que usava a cadeira de rodas, tá? Ele estava sentado no mar, ele estava no colo com uma criança bem pequena, e tinha também uma outra criança maior, e tinha uma mulher que devia ser a mulher dele, mãe das crianças. Eu imaginei isso, né? Eles estavam ali curtindo o mar, aquele final de tarde, aquela coisa gostosa. E eu continuei andando, tá? Eu não fotografei nada. Continuei andando. Gente, foi de repente. Tinha outras pessoas assim pescando ali com aquelas varas de pesca, tá? Eles colocam uns negócios assim no mar, fincados ali, que tem as iscas e tal, né? Eles estavam pescando ali, tinha outras pessoas, mas já estava começando as pessoas a sumirem, né, da praia. Então foi de repente, tá? De repente começou uma tempestade de areia, tempestade de tudo, um vento assim que você não faz ideia. Aquela areia, ela batia nas minhas costas, porque ela veio lá da Praia de Leste, né? Então, na direção contrária de onde eu estava indo, ainda bem, né? Porque se fosse do rosto, como é que eu ia continuar caminhando se não dava para abrir o olho? Porque eu tentei me voltar umas vezes assim e você não conseguia enxergar. Eu estava sem óculos, quer dizer, até eu pegar um óculos, pelo menos, ia demorar. E aquilo vinha, parecia uma chuva de pedra nas tuas costas, assim, na tua cabeça, sabe? Então, gente, eu não conseguia praticamente andar, eu não conseguia ver. Eu tava com uma sombrinha, era impossível abrir a sombrinha. Eu simplesmente encostei ela aqui para ela proteger o meu rosto, foi só isso que eu fiz. E continuei caminhando. Eu vi que veio um daqueles homens que estava pescando lá, ele veio com o material dele, tinha uma camisa verde-limão, daquelas bem assim, né, brilhante. Eu ainda falei com ele, falei, oi, não sei o que, tipo, vamos junto. Eu vi que ele estava indo, assim, atravessar ali, era antes da ponte que eu estava querendo ir, que era da Santa Terezinha, né? E ele estava indo bem antes de atravessar. Gente, ele não me deu bola, em primeiro lugar. Eu não sei como que ele estava conseguindo, porque ele estava vindo assim, eu não sei como que ele estava conseguindo, não vi se ele estava com algum óculos, assim, não sei. Eu sei que ele estava vindo, ele não me deu a menor bola, não disse oi, não disse nada, sabe? Ele veio. E aquelas pessoas que estavam lá na cadeira de roda, que ficaram na praia, gente, eu não sei o que aconteceu com elas. Eu não sei. Eu não faço ideia, mas eu até faço alguma ideia. Porque se eu estivesse ali no mar naquela hora, ali na beirinha, porque eu não vou entrar lá pra dentro, que eu também não sei nadar, né? Se eu estivesse ali na beirinha, o mar tinha me levado, porque eu não ia nem conseguir enxergar, não ia conseguir ver nada, sabe? Eu penso assim, porque os guarda-vidas, eles saem, eles vão embora. Eu acho que até antes das 6 não tem mais nada ali, não tem mais ninguém ali, sabe? Bom, eu, a duras penas, eu consegui achar um caminho que foi antes da tal da ponte. Eu subi. Alcancei ali a avenida, né? A Avenida Beira-Mar. Quando eu chego na Avenida Beira-Mar, gente, estava alagada, já estava alagada, tá? Eu quase quebrei meu pé quando eu desci ali do degrauzinho. Primeiro porque eu estava descalço na areia, né? Aí até eu consegui colocar minha sandália, que era uma sandália nova, que eu devo ter perdido essa sandália, não sei nem como é que ela tá? Ortopédica ainda por cima, né, que eu consegui comprar, aquelas coisas, né, que você demora um tempo para conseguir comprar, é tudo, né, feito para acabar com tudo. Aí eu dei uma torcida no pé, mas daí eu fui mais devagar, porque estava alagado, né, você não conhece exatamente como é que são as coisas ali, tem muita coisa quebrada, né, gente, mas eu não machuquei, assim, meu pé, de verdade, ele dói um pouco aqui o tornozelo, mas não tá exatamente machucado. Aí eu consegui atravessar, e eu vi que ali tinha um prédio, que tinha uma marquise, e tinha várias pessoas ali embaixo, tá? Então eu fui.
Fui lá, fiquei com eles. E os carros passando ali, né? Nenhum carro parava para dizer, ei, vocês querem que leve em algum lugar? E não sei, nada, nenhum. Passou um carro de bombeiro quando nós estávamos ali, aqueles carros grandes de bombeiro. Não pararam, não falaram nada. Eu fiz sinal, porque eu sou de fazer. Eu sou de chamar, eu sou de pedir socorro para mim, para os outros, para tudo. Não param, ou finge que não vê, ou não vê. Daí eu lembrei a história do bombeiro lá. Falei, bom, por que vai parar para nós, né? E nós ficamos ali. E ninguém realmente tem iniciativa nenhuma, sabe? Ninguém tem iniciativa nenhuma. As pessoas ficam ali esperando que, não sei, que passe por um milagre as coisas assim. E a chuva só piorando. E a tempestade só piorando. E a rua só alagando mais. Aí eu pensei, meu Deus, a gente tem que ir embora daqui, tem que sair. Eu liguei para minha filha, consegui mandar um recado no WhatsApp para minha filha. Foi daí que meu celular estragou, tá? Porque ontem ele não tinha mais som, meu celular. Eu consegui mandar uma mensagem para ela e para meu filho. Eu pedi assim, olha, por favor, liguem para um bombeiro para eles virem aqui nos pegar. Estamos entre a Santa Terezinha e Canoas. Claro que eu não sabia o número do prédio, não sabia nem o nome da rua. Mas enfim, gente, quando é para pedir socorro, você vai e pede, né? E daí tem que se virar. Bom, de noite, quando cheguei em casa, eu vi que ela tinha deixado... Quer dizer, hoje é só que eu vi, né, a mensagem, a voz, mensagem de voz, perguntando se eu tinha ligado para o bombeiro, entendeu? Que eu tinha que saber o endereço certinho para eu ligar para o bombeiro. Olha, eu estava super confusa. Ô, Eduardo, eu não ia nunca conseguir ligar para bombeiro. Eu tinha também falado com os jovens ali, vamos ligar para bombeiro, para polícia, para não sei o quê. Ninguém fazia nada, ficavam tudo ali esperando, um preocupado com a janela da casa dele, será que entra a chuva? Eu falei, escuta, menino, esquece a tua casa, tá? Vamos pensar nós aqui agora, você não falou que tua mãe tá lá na tua casa, então ela fecha a janela. Se não fechar também, depois que, né? O que importa é que você se salve, né? E ficamos ali. E depois de um tempo, aí eu saí, fui, né? Porque daí já tinha saído uma turma ali, dos que estavam ali. Conseguiram sair porque eles estavam de carro. Também não oferecendo carona para os outros que ficaram ali. Que era eu e mais uns jovens. Não oferecendo carona. Saíram dali. Entende? Então, o que eu estou querendo falar é sobre a falta de solidariedade que existe no Brasil. E que é por isso, não só em situações como essas, que a gente se fode. Tá? Essa é a razão da gente se foder em todas as áreas da nossa vida. Né, Eduardo? Inclusive nas artes, tá? Então é isso. Aí... eu tô em Pontal do Paraná. É isso, eu tô contando isso em Pontal do Paraná, tá? Aí, bom, aí como essa família, que era uma família, saíram, foram com o carro deles embora, não sei de que jeito, e eu vendo a rua alagar, e os jovens também não se mexiam, e ninguém de dentro do prédio abria a porta para nós, eu falei, bom, eu tenho que ir, porque está anoitecendo, está alagando, eu tenho que ir. Porque ainda até chegar até minha casa, que era depois da rodovia, umas 2 quadras depois da rodovia, eu tenho que ir. Que era lá em Primavera, aqui em Primavera, agora estou em casa, que fica a minha casa. Aí eu fui. Gente, quando eu chego, me aproximando ali da rua que eu queria pegar, eu acho que até antes ali ainda daquela ponte da Santa Terezinha, estava tudo alagado. Não dava, assim, né? Eu ainda achando que tinha alguma salvação, eu voltei. Aí quando eu voltei, os jovens ainda estavam ali. Aí eu falei, não, nós vamos ter que entrar aqui, nesse lugar, para telefonar, para alguma coisa. Aí eu comecei a bater no vidro lá, aí as pessoas olhando ali dentro do vidro, estavam olhando assim, a nossa cara. Eu falei, por favor, abra aqui, comecei a fazer sinal aqui, abra aqui, queremos telefonar. Aí um ali resolveu abrir. Oi, Rosa. Um ali abriu. Aí nós entramos. Que bom, né, gente? Aí nós ficamos ali, os jovens ficaram ali conversando, não sei com quem também, eu fiquei ali na casa do caseiro ali, né, porque tem o apartamento, o térreo ali é do caseiro, tá? Aí o que eu percebi foi o seguinte, que a esposa ali do caseiro, ela estava cuidando de crianças de moradores do prédio, tá? Mas tudo bem, isso aí é uma outra história. Aí fiquei ali, conversei com as crianças, apontei onde que eles estudavam, tinha um que tinha estudado aqui na escola. Eu perguntei se eles tinham aula de artes, falou que sim. Falei, o que eles aprendiam na aula de artes? Daí, uma das crianças falou muito chateada assim, gente, ele é um monte de livro. Eu falei, mas é bom ler livro, né? Mas livro do quê? Livro de histórias, assim, tal. Daí comecei a conversar. Daí eu falei que eu tinha sido professora de artes e... enfim, fiquei conversando ali com as crianças, né? E, enquanto isso, ela... era Rosi o nome dela também. Ela ficou tentando ligar para
aplicativo de Uber, que ela falou que não atendia. Então é isso que eu tô falando. Aqui em Pontal, quando acontece esse tipo de tempestade assim, você não consegue Uber, você não consegue táxi, você não consegue bombeiro, você não consegue polícia. Aqui em Pontal é assim. Sabe, assaltantes? Quando vocês quiserem vir para cá assaltar as pessoas, matar as pessoas, vocês venham na tempestade. Igual aquela peça do tamanho de um defunto do Milor Fernandes, conhece? Aquela peça diz assim que a noite da tempestade é o dia de sol dos bandidos. Em certos lugares Então vem para Pontal matar as pessoas, vem para Pontal assaltar as pessoas exatamente nas tempestades, porque você não consegue socorro em lugar nenhum, tá? Então, conselho que eu dou para os bandidos. E então foi isso, tá, gente? Aí ficamos ali, ela não conseguia ligar para o aplicativo do Uber, eu tentei ligar para todos os Uber e táxis que eu tenho, os endereços, né, no meu celular, eu não consegui falar com ninguém, ou ninguém atendia. O único que atendeu, que era um taxista, falou que ele estava morrendo na cama lá, e estava mesmo, gente, acho que ele estava até com Covid, com uma tosse assim, que ele não conseguia sair. E os outros só não atenderam bem depois, daí falaram alguma coisa, que estava tudo alagado, ela também não saiu, tá? E bombeiro, né? Enfim. Aí eu vi que estava anoitecendo. E cadê os jovens, né? Eu não sei que fim que deu os jovens. Se eles foram embora e me deixaram ali também. Eu fiquei ali, eu falei, bom, eu vou ter que ir. Eu vou ter que ir de qualquer jeito. Aí eu fui. Aí eu saí, continuava chuva e tudo alagado. Só que daí eu burra, né? Porque daí a gente é burro, você não conhece os caminhos, né? Eu, ao invés de voltar e ir naquela rua que eu tinha que ir, não, eu fui pro lado contrário, que me falaram que dava direto na rodovia, e era mentira, não dava direto na rodovia. A rua que eu peguei, ela tinha depois duas encruzilhadas, uma talvez desse direto na rodovia, que era a esquerda, e eu peguei a direita, que era um troço circular, assim, que ficava dando volta, logo eu vi que não ia chegar a lugar nenhum, e isso alagado, eu tava com água assim na metade da perna, entende? Andando e com medo de enfiar o pé num buraco, né, gente? Porque devia quebrar meu pé, entendeu? E não tinha ninguém para me socorrer. Só que como é temporada, as casas tinha gente, estavam com gente nas casas. E sabe aquelas pessoas com aqueles carrão, assim, tipo caminhonete? Estavam tudo ali. Eu chegava nas casas e dizia, por favor, você pode me levar até em casa? Porque você tem esse teu carrão aí. Eu falei assim, gente, porque eu falo mesmo, eu não vou morrer sozinha, quieta, eu não sou assim. Eu posso morrer, mas eu morro gritando, morro xingando, e eu não sou do tipo que entra em fila pra ir pra campo de concentração, essas coisas, eu não faço isso, tá? Se tiver que fazer uma merda assim, vão ter que me dar um tiro, porque eu não vou quieta pra lugar de morte, tá? E daí eu pedia pras pessoas, mas tá tudo alagado, porque como é que a gente vai ser? Eu falei, tá bom, então vai tomar no cu. É isso que eu falo pras pessoas, tá? Daí eu continuei. Não, eu tô em casa, Eduardo, eu tô contando ontem o que aconteceu, tá? Eu tô contando, inclusive porque o meu celular parou de funcionar. E eu sozinha novamente tive que consertar o celular. Eu vou contar aqui como é que eu consertei o som do meu celular, tá? Porque eu sou uma pessoa que eu consigo fazer tudo, já que os outros não conseguem fazer, ajudar a gente, quem pode, eu faço as coisas, tá? Então eu quero contar isso também, né? E depois eu vou contar também por que no governo Bolsonaro eu fui processada porque fui socorrer uma criança de 2 anos de uma violência, eu estou processada até hoje lá em Morretes. Agora que mudou o governo, a gente pode contar bem como é que acontecem essas coisas, tá? Ainda mais que agora nós temos um verdadeiro ministro dos direitos humanos, né? Que é o Silvio Almeida. Então agora dá para contar, certo? E aí foi isso. Aí eu voltei, porque eu percebi que não dava para ir para lugar nenhum ali, é só piorar. Peguei a rua da praia de volta, que estava, né, toda alagada, fui andando, então, pela esquerda aqui, tá? E, bom, daí eu comecei a encontrar mais pessoas que estavam na mesma situação. Foi muito bom, sabe, gente? Porque você se sente menos, sei lá, menos solitária numa situação dessa, né? Tinha outras pessoas andando ali, aí conseguimos. E ali na Santa Terezinha, naquela rua, né, que dá da ponta ali, essa rua para mim ela é uma, do lugar que eu moro aqui, ela é uma referência, porque ela é muito mais segura que a rua que dá, aqui da minha casa, que dá até a praia, tá? Aí eu peguei ali, cheguei ali num comércio que eu conhecia, ali já não tava mais, já na própria rua ali,
depois, né, da Rua da Praia, já não estava alagada ali. Eu fui num comércio ali que eu conheço, que eu sempre vou, tá? Eles são sempre muito simpáticos comigo, mas quando eu cheguei ali, que eu queria um carro para voltar para minha casa, porque eu não sabia como é que estava aqui. Podia estar tudo alagado. Quando chove aqui, a rua que dá aqui na esquina da escola, ela alaga mesmo, né? E daí o sorriso que sempre me recebe, daí fez assim. É porque não sei o que, é porque tem um Uber aqui, mas ele só atende de madrugada. O cara fica ali ligando. Tá bom. Depois você manda esse teu número aí pra. Eu não vou conseguir gravar aqui, né? Bom, eu vou tentar printar aqui. Tá, obrigada, Eduardo. A gente se vê qualquer dia, tá? Aí eles me passaram, e ficaram tentando ligar para esse Uber, também não conseguiram. E ninguém nunca pode levar a gente, né? Aí eu fui indo, gente. Eu fui caminhando. Ah, porque quando eu tava naquela rua bem alagada lá, passou um daqueles carrão assim, alto, né? Eu digo carrão alto. E eu fiz sinal, também passou reto. E vários assim, tá? Aí eu fui indo. Aí quando eu cheguei na rodovia já não estava mais alagada, né? Mas tava aquele perigo que tá chovendo. Aí eu continuei andando, daí eu não fiz compra nenhuma que eu tinha que fazer, porque eu ia chamar o gás para pôr gás na minha casa, eu ia no mercado fazer umas compras, hoje já não fiz de volta, tô aqui. Nem chamei o cara do gás, porque eu não sei nem se meu cartão tá funcionando, né? Porque ele pode ter desmagnetizado, né? Então não ia chamar o cara do gás. Aí voltei. Aí quando eu cheguei aqui na minha rua, na rua da escola, não na minha rua, na rua da escola, que ela fica um pouco alagada também, ela estava menos alagada que as outras lá. E tinha uma mulher também vindo. Não sei o que saiu aqui. Aí eu fui ali com ela, fiquei andando com ela ali. Então isso que eu digo, ainda bem, né? Isso já era, acho que quase umas 8 da noite. Aí eu vim pra casa, cheguei sã e salva em casa. Aí quando eu fui falar com a minha filha no celular, eu vi que o celular não tinha mais som. Foi isso, meu celular não tinha mais som. Aí o que eu fiz? Falei, bom, eu vou ter que consertar o som desse celular, porque se eu não consertar o som desse celular, eu vou ficar sem celular. Eu tenho esse celular aqui, que ele é bem mais velho aqui, bem mais velho não, gente, tá? Esse celular aqui, ó, é um Motorola, é uma marca muito melhor que essa porcaria que eu tenho aqui, que é um LG, tá? Esse LG trava um monte, é um lixo de celular. Foi, aliás, por causa desse LG justamente que eu fui processada o ano passado em Morretes. Porque eu não consegui filmar o início da agressão contra a criança, que foi muito violento, né? Eu consegui filmar depois, por causa dessa bosta desse celular aqui que eu tô tremendo a mão. Se fosse esse aqui, que eu tivesse com ele, eu teria gravado, tá? Então, assim, eu ia ter que... Mas esse aqui já tá velhinho, coitado. Velhinho não, né? Porque ele é de 2017 que eu ganhei ele. Ganhei da minha filha. E ele não é velho, né? Mas é que hoje em dia tudo é feito para ficar velho. Esse aqui que eu tô agora, ele é de 2021, tá? Mas ele é uma porcaria desde que ele veio. E eu tenho, então, ó, esses outros celulares que agora eu vou mostrar. Esse aqui, ó, foi o único celular que eu mesma que comprei, tá? Esse aqui era a época que só podia comprar... eu comprei na Vivo, então já podia ter o chip da Vivo. Ele funcionou muitos anos para mim como despertador, tá? Ele não tem câmera frontal, nada. Ele é da Nokia, eu gostava muito da Nokia. E esse porcaria aqui, ó, esse aqui é mais velho ainda que aquele ali que eu mostrei, o branquinho. Ele é Nokia também. Esse aqui funciona até hoje, gente. Isso aqui, eu ganhei ele da minha irmã, acho que foi. Foi em 2001, 2002, eu sei lá, foi assim muitos anos e ele funciona até hoje, gente, só que ele não é smartphone, tá? Então esse aqui eu uso ainda ele de despertador, quando eu quero, né? Tá, mostrei as drogas dos celulares. E, bom, daí esse aqui, então, ele ficou sem som. Aí eu pensei, bom, se eu não consertar o som do celular, como muita coisa que acontece no meu computador, por exemplo, eu que tenho que consertar, porque eu não tenho dinheiro para ficar levando para ninguém consertar, tá? Eu não tenho dinheiro. E muito menos para comprar um novo, né? Se eu não consertar, eu vou ficar sem celular. Eu vou ter que passar o chip dele pro outro que tá velho, que já tá bem piorzinho. Enfim, eu vou ter que consertar. E eu achei um tutorial lá e eu consertei de uma forma simples. Ele ficou mergulhado a noite inteira numa recipiente com arroz. Era arroz integral, não sei se ficou melhor. Ele ficou mergulhado ali, a noite inteirinha, desligado, mergulhado ali. Agora, hoje eu coloquei os cartões. Apesar que eles não parecem que eles molharam, tá? Mas eu coloquei eles, estão mergulhados lá.
Mas amanhã eu vou primeiro fazer uma compra com o cartão para ver se ele funciona. E só depois que eu vou chamar o gás, né, gente? Deus o livre, não vou chamar o gás aqui, porque tá caro o gás, né, que a gente sabe. O cara vai colocar o gás aqui, daí eu não vou conseguir pagar, ele também não dá, né? Então hoje eu tô sem gás ainda. Então foi isso, tá? Então, o que eu tô fazendo esse vídeo aqui, mais é para falar, então, da falta de solidariedade que existe no Brasil, em tudo, tá? É uma falta de solidariedade que você percebe perfeitamente quando acontece uma situação dessa. É perfeita a falta de solidariedade quando esse tipo de incidente, acidente acontece, né? Quantas vezes, por exemplo, a gente tem notícia de um feminicídio, tá? Ah, o marido matou a mulher, não sei o quê. Não, mas parecia um casal tão feliz, porque ele era calmo, ele era bom. Aí, quando os policiais começam a investigar, aí eles investigam, né? Aí descobrem que os vizinhos sempre ouviam o casal brigando, o cara batendo na mulher, xingando e não sei o quê. E nenhum nunca se manifestou, tá? Então é por aí que a gente vê a falta de solidariedade, né? Inclusive com crianças e tudo mais. Então é isso, tá? É sobre isso. É por isso que a gente se fode em tudo. A gente se fode na profissão da gente porque tem falta de solidariedade. Por que que os artistas, né, agora indo para os artistas como sempre, por que que os artistas tanto se fodem no Brasil atualmente? É pela falta de solidariedade mesmo, tá? Tem os exploradores dos artistas, da arte, da literatura, dos escritores, mas como essas categorias não se unem, elas se fodem, elas são exploradas, fica um puxando o saco do explorador, tentando se sobressair, como se diz, eu não tenho outra palavra melhor agora, e levando os outros pro buraco, e assim que é. E sempre que não tem solidariedade, o que acontece? Se fode um, se fodem todos. É por isso, gente, que o governo Lula é tão bom, porque o Lula sabe disso, que tem que uma classe ir bem para todas irem, que tem que uma pessoa ir bem para que todas vão. O coletivo é isso, é o fortalecimento do individual para o coletivo, do coletivo para o individual. É só isso que é o governo de esquerda, né? O governo do Lula, tá? Então, como eu falei aqui do que aconteceu em Morretes, no ano passado, ano retrasado já, foi em 2021, que eu fui processada, aconteceu o seguinte, tá? Eu já tinha reparado, onde eu estava morando lá em Morretes, era ali na Vila Ferroviária, eu tinha reparado que um homem que morava ali na frente da minha casa, que ele era um homem violento, porque eu conheço homens violentos, tá? E eu percebi que ele gritava muito com o filhinho dele de 2 anos. Qualquer coisinha que a criança fazia. Ele trabalhava o dia todo, aí quando eu estava ali na hora de folga, né? Ele ficava ali na frente, acho que ele ficava lendo, sei lá o que ele ficava fazendo. E a criança brinca, né? A criança é irritante, claro, né? Criança pequena. E quanto mais você grita com uma criança pequena, mais irritante ela fica, certo? Porque um bebê, ele não aprende que ele não deve ser chato, que ele não deve chorar, que ele não deve gritar, que ele não deve fazer bagunça. Um bebê não aprende. Então não adianta você gritar. Tá? Quanto mais você gritar com o teu filho, quanto mais você ameaçar, mais o teu filho vai ficar ansioso, mais ele vai fazer bagunça, mais ele vai gritar, mais ele vai chorar, mais ele vai te perturbar, tá? Criança é só amor, é só com amor que você consegue de uma criança que ela fique calma, que ela fique mais quieta, que ela consiga dormir de noite, por exemplo, comer e tudo mais. É só assim que você consegue. De outra forma, você não consegue. E com violência, cada vez fica pior. Então, aquele baita homem zarrão, com aquela voz bem forte que ele tinha, gritando com o bebezinho de 2 anos, porque ele chorava, é lógico que ele só ia chorar mais. Aí esse homem ia ficando cada vez mais nervoso, porque ele não tinha condições psíquicas de ser pai, né? É isso. Tem homens que não têm, como tem mulheres que não têm também. Por isso que a gente não pode ser contra aborto, tá, gente? Porque aborto é uma necessidade, é uma questão de saúde pública e é muito melhor que uma mulher e um casal abortem do que eles tenham um filho para matar o filho de pancada ou para jogar na lata do lixo, tá? Ou para deixar passar fome, é lógico, né? Então é isso. Aí eu já tinha percebido a fome
de violência desse homem, né, contra aquela criança. E um dia à noite eu percebi que ele estava mais violento, que a criança fez não sei o que e ele partiu para cima. Não sei o que, começou a gritar. Eu pensei, pronto, meu Deus, agora a coisa vai ser perigosa, né? Mas dito e feito, no dia seguinte eu estava bem calma, eu estava pintando na parte de trás da minha casa, pintando uma tela, ouvindo a CPI, a CPI que passava, que não adiantou porra nenhuma, né? Porque o Bolsonaro ficou até o final e agora fugiu ainda por cima. Aí quando eu acabei de pintar a tela, eu entrei, era talvez hora do almoço, eu nem me lembro. Eu sei que eu entrei, de repente eu comecei a ouvir os gritos daquele homem, um choro horrível daquela criança, como se ela estivesse sendo espancada, e batidas, assim, batidas fortes, mas assim, muito forte, numa madeira, sei lá, parecia, eu não sei o que era, gente, tá? Eu sei que daí eu fiquei horrorizada e comecei eu gritar. E aí eu fui filmar, e com esse celular de bosta aqui que eu tô dizendo pra vocês, eu não consegui filmar a cena inicial da gritaria. Quando eu consegui filmar, eu fiquei filmando, eu fiz vários vídeos. E aí eu chamei o homem e falei, escuta, você tá gritando com o teu filho de 2 anos? Você tá batendo, você tá espancando. Foi isso que eu falei, você tá espancando? Ele apareceu e falou, não, claro que não. Sabe? E antes, quando ele só me viu, ele falou assim pra criança, vai lá com a mãe, vai. Entende? A filha dele fechou a janela. Aí tudo se fechou, ficou quieto. E aí eu fui chamar a polícia, tá? E como tem toda essa burocracia na polícia, nos bombeiros, em toda parte, e como eles não socorrem mais ninguém desde a entrada de Bolsonaro, eu não fui atendida, tá? O celular ainda por cima era novo, eu não sabia mexer nele. Eu fui encaminhada para várias coisas. Aqui você diz que aqui, diz que ali, tudo maquininha na polícia, imagina, maquininha atendendo. Na polícia, no 190, maquininha atendendo. Gente, eu parei em tudo quanto é lugar, não conseguia falar com polícia nenhuma, tá? Aí o que eu fiz? Eu peguei os vídeos e publiquei no Facebook. Publiquei mesmo. Eu tava pedindo socorro. E eu falei onde tava, eu publiquei. Porque as pessoas fazem isso hoje em dia. As pessoas não têm acesso mais à polícia, as pessoas botam nas redes sociais, elas pedem socorro, tá? Mas ninguém viu meu vídeo. Sabe por que ninguém viu? Porque o Facebook naquela época, ele põe ali uma visualização, 2, 10, 20, ele colocava e não tinha nenhuma visualização. Ninguém viu meu vídeo. Mas alguém para quem eu falei, que agora não quero falar o nome, tá? Alguém para quem eu falei que eu publiquei esse vídeo, eu não sei. Mas de alguma forma aquele homem lá ficou sabendo que eu publiquei o vídeo. E daí, quando finalmente eu consegui chamar a polícia, um pouco depois, quando a polícia veio, eu esqueci de tirar o tal do vídeo de lá, porque eu sou uma pessoa esquecida hoje em dia, né? Eu tenho problemas de memória e eu esqueci. Aí a polícia veio, o policial para quem eu mostrei os vídeos, ele ficou chocadíssimo, tá? Ele ficou muito chocado com o que ele viu ali, mesmo sem ter aparecido o primeiro vídeo. Ele ficou chocado. Bom, aí vieram outro policial, foi conversar com a família, disseram que iam fazer corpo de exame de delito na criança, que iam chamar o conselho tutelar, e esse policial que me atendeu, ele falou que ele ia abrir um BO contra o homem lá. Bom, gente, resumindo, veio também minha filha e meu genro, vieram lá, foram conversar lá com o policial, tá? Não vieram conversar comigo, foram conversar lá também, tá? Resumindo, quando foi umas 5 horas da tarde, chegou um tenente na minha casa, que eu não estava participando daquilo, que eu não conhecia, eu não sei quem era, certo? Ele chegou lá me ameaçando, gente, o tenente, tá? Ele me ameaçou. Ele chegou falando assim, porque você publicou tal coisa no Facebook? Aí que eu lembrei, falei, mas eu tinha publicado. Eu esqueci de tirar, falei pra ele, mas foi pedindo socorro, expliquei pra ele. Deixa eu ver esses vídeos aí que você fez. Mostrei pra ele. Gente, ele fingiu, ele fez de conta que não tinha nada no vídeo. Ele falou que a única coisa que ele ouviu no vídeo foi que o homem disse, vá lá com a mãe. Entendeu? Que a criança estava chorando e o homem mandou ela lá com a mãe. Ele falou que era só isso que ele ouviu no vídeo, que não tinha nada. Tá? Diz que a criança passou por corpo de delito, que não tinha nada, que não tinha pancada nenhuma, que não sei o quê. Daí veio uma outra mulher lá que se dizia mãe do cara, né? Que morava lá, ela veio dizer, me xinga, deixa ver, tudo valente por cima de mim, lógico, tava com o tenente ali, né? E ela veio dizer assim, que a mulher do cara
do filho dela, ela estava passando mal, ela estava vomitando e a criança querendo entrar no banheiro. Ah, gente, por favor, era muito barulho de pancada, era criança berrando, com dor, como se estivesse levando pancada. Então eu não sei o que aconteceu, tá? Eu não sei, mas aconteceu uma coisa muito grave, certo? O meu filho me falou que depois, ele ficou ouvindo o vídeo e ele pensou, olha, pode ter sido que o cara estivesse batendo em alguma coisa assim, para assustar aquela criança, para fazer sessão de terror com a criança, e por isso que a criança estivesse gritando. Eu não sei o que foi. Se a criança foi espancada, se ela não foi, se o cara fez isso, se ele não fez, se era outra criança que estava apanhando e depois esconderam, até porque dias depois saíram móveis lá da casa, tá? Umas camas de casal e tudo mais, eu não sei, e armário e tudo. Eu não sei dizer o que era. Eu só sei que a coisa não foi investigada. Tá? A coisa não foi. A criança não fez exame de corpo de delito, depois eu vi no processo, ela não teve esse exame. Né? O conselho tutelar foi lá, mas não veio falar comigo também. Sabe? O cara que falou que abriu o BO, ele não abriu também. Tá? E enquanto eu falava com o tal do tenente, eu perguntava assim pro policial: escuta, mas explique para ele o que aconteceu. Ele falou: não adianta, ele é meu superior. Foi isso que ele falou. Tá? E aí, o superior dele, o tal do tenente, falou assim para mim: olha, você. Tire esse vídeo, tá? Porque se o meu cliente... Não falou meu cliente, eu estou inventando. Ele falou, se o cara lá, ele quiser, ele pode abrir um processo contra você. Foi isso que ele falou. Mas ele não vai abrir, tá? Não vai abrir. A mulher, ela falou que não, só queria que tirasse o negócio. Eu falei, tá bom. Claro, né? Eu tinha que tirar, pois já tinha falado com a polícia. Aí eu fui lá, tirei. Bom, gente, dias depois, não sei quanto tempo depois, foi aberto esse processo contra mim. Na polícia, né? É um processo policial. Olha, eu não tive advogado, tá? Foi até engraçado, porque minha família que fez questão de colocar advogado para conseguir a minha aposentadoria, né? Porque estava difícil conseguir na prefeitura, tá? Não colocou esse mesmo advogado para me defender. Uma coisa que era a defesa de uma criança que eu fiz. Então tá, eu fiquei sem advogado, mas eu pensei, bom, eu não fiz nada de errado, tá? Eu não cometi crime nenhum. Eu estava protegendo uma criança, eu não preciso de advogado. Certo? Não preciso mesmo. Né? O cara devia ter um advogado. Aí foi pra polícia, fui lá na polícia. Teve um amigo do meu pai que foi delegado de homicídios, eu falei com ele. Esse homem, que tinha bastante influência nesse ramo, ele foi lá, ele me disse que ele mandou um e-mail para a delegada lá de Morretes. Gente, não adiantou nada. É isso que eu tô falando para vocês, não adiantou nada, tá? Não adiantou nada, a gente estava no governo Bolsonaro, 2021, tá? O processo continuou, ele tramitou, ele foi para a justiça, tá? Eu estou processada na justiça por defender uma criança de 2 anos que sofria violência do próprio pai, tá? É isso que aconteceu, governo Bolsonaro. Aí fui chamada na justiça, não pense que eu não fui. Eu fui chamada na justiça, 3 vezes ou 2. Só que na primeira vez era julgamento online, por causa da pandemia, né? Então, quando eu entrei lá, eu fiquei mais de 1 hora esperando, acho que mais de 2 horas, e nada acontecia, não aparecia o tal do juiz. Aí eu consegui falar no telefone com o assessor do juiz. Contei toda a história para ele. Eu não sei o que tinha acontecido lá, que ele me falou que não teve a tal da audiência, porque eles fazem isso, né? Contei tudo para ele que aconteceu. Ele fez aquele tipo de pergunta interrogatória, sabe? Que ele me perguntava várias vezes a mesma coisa, de formas diferentes, né? Para ver se tinha coerência ao meu discurso. É claro que tinha coerência, porque eu tinha visto, né? E daí, bom, ele conversou bastante comigo ali, mais de 1 hora conversando. Dali um tempo, teve uma nova audiência, chamaram de volta, eu novamente esperando, que era online, e não teve de volta, tá? E desde então, esse processo, ou ele não andou mais, eu não sei o que aconteceu, porque como eu não tenho advogado, eu não tenho acesso aos autos, não é? Então, eu não sei o que aconteceu. Eles podem me chamar a qualquer momento, inclusive porque agora eu tô fazendo esse vídeo aqui. Por mim que chamem, gente. Eu não fiz nada demais. Eu pedi socorro para uma criança porque eu não tinha outra coisa para fazer, tá? Então, eu nem sei o que aconteceu com essa criança, na verdade, né? Porque algum tempo depois eles se mudaram de lá, eu não sei mais o que aconteceu. Eu não acho o nome dele em lugar nenhum, tá? Então é isso. Isso aconteceu porque foi o governo Bolsonaro.
tá? E foi isso. Né? As crianças tinham novamente o direito de ser mortas pela família, só pode ser, né? Igual quando eu era criança. Quando eu era criança, um pai de família podia matar sua família, podia matar sua mulher, podia tudo. Não tinha direito, não tinha delegacia de mulher, não tinha delegacia de criança. Era só ele contar uma história, ela não, foi ela que se matou, foi ela que me agrediu, eu era legítima defesa da honra, aquelas coisas que eles, né? Família inventava qualquer coisa lá, se matar seu filho. Era difícil acontecer do homem ser preso, né? Então é isso, gente. Olha, muita coisa aconteceu nesse governo Bolsonaro, tá? Nós agora temos um verdadeiro ministro da Justiça, que é Silvio Almeida, né? Maravilha, né? Vocês viram o discurso dele de posse? Meu Deus, né, gente? Que coisa. Então, eu tenho certeza que agora essas coisas, elas não vão acontecer mais. Eu acho, inclusive, que aqui em Pontal, agora, os bombeiros vão ter que começar a se agilizar aqui quando tiver desastres, assim, problemas. Eles vão ter que procurar a criança que desapareceu na praia. Eles vão ter que atender pessoas numa enchente, assim, né? Num problema. Eu tenho a impressão que vai ser assim, sabe? Por mais que o nosso governador seja Ratinho Júnior, um bolsonarista, por mais que o prefeito aqui, né? Por mais que o prefeito não cuide de muita coisa, eu acho que a gente ainda vai ter uma Pontal do Paraná que funcione as coisas, tá? Sabe por que tem tanto Uber aqui? Porque não tem ônibus, tá? Então, vou deixar isso aqui frisado só. Agora eu vou desligar, porque agora eu vou começar a escrever aqui. Ver esses meus livros aí, o que eu posso fazer, né? Então é isso. Viva nosso novo ministro dos Direitos Humanos. Graças a Deus, aquela lazarenta da Damares caiu fora, né? Graças a Deus, gente, tá? Porque uma ministra que chega falando aquele bando de merda que ela falou numa igreja onde tinha crianças e outras pessoas ali, crentes, ela é uma desgraçada, né? Ela é uma FDP. Seja porque ela inventou aquilo, seja porque ela leu em algum lugar, porque alguém contou pra ela, e mesmo que fosse verdade, ela chegar ali falando aquilo na frente da criança, ela é uma FDP, tá? Mas não era verdade, era mentira, tá? Então, graças a Deus, essa mulher saiu. Ela foi eleita agora, não sei o que, senadora, né? Mas ainda vão descobrir que tudo isso foi por compra de votos desse filha da puta do Bolsonaro, que foi nosso presidente, tá? E que esse cara seja preso. Esse cara tem que ser preso porque ele cometeu muitos crimes no governo. Muitos crimes. Muitos. Beijinhos.